Estimados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, por favor, abram novamente suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 1, não é o texto que foi lido então hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 31 é o texto que nós vamos nos basear para esse momento da meditação da palavra. E lá eu quero destacar algumas palavras, mas especialmente o primeiro versículo. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Depois, quando você segue esse texto, você vai ver lá também no versículo 21, eu estou na linguagem de hoje, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. E depois no 22, os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. O que há na cruz de Cristo para que os seres humanos que não creem zombem dela e rejeitem essa cruz? Duas razões. A primeira, a cruz pressupõe a pecaminosidade humana. Ora, não apenas que nós temos um pouquinho de falhas, algumas imperfeições, mas é uma síndrome, uma doença tão séria, uma corrupção tão profunda que nada que a gente possa fazê-la ajude a superar. Toda a nossa maior sabedoria, todo o nosso maior esforço não conseguem resolver este problema. E a gente sabe que somente o sacrifício de Cristo pode e remediou esta situação. Somente a morte de Cristo é a cura necessária. Bem, e isso não é algo que a gente, olhando com seriedade para dentro de nós, gostamos de aceitar. Quer dizer que eu não posso contribuir para nada em minha salvação? Será que realmente eu sou espiritualmente cego, morto, inimigo de Deus? Ah, pastor, isso não é muito edificante. Isso não é encorajador. Isso não aumenta a minha autoestima. Pelo contrário, isso coloca a minha autoestima para baixo. Eu não aceito isso. Todos nós somos um pouquinho bons. Basicamente, nós temos uma coisa boa. Afinal de contas, nenhum de nós é assassino. Ninguém de nós é um ladrão, um estuprador. Nós somos pessoas normais. Eu realmente não preciso de um salvador assim. Eu quero, sim, um Deus que me aconselhe nos momentos difíceis da minha vida. Eu quero um Deus que me dê palavras de ânimo para que eu me sinta encorajado a passar pelos problemas, a melhorar a minha vida. Essa coisa de miserável, homem pecador, é exagero. Não é assim que muitas pessoas pensam? É assim. As pessoas acham que é um exagero isso, que elas querem Deus apenas para soluções necessárias, instantâneas. E aí vem um detalhe curioso.
quando a doença bate, essas pessoas que procuram isso começam a procurar mais coisas ainda. E aí vem as coisas erradas que o mundo oferece. E diante disso, às vezes a gente escuta não da parte de Deus. Por quê? Porque Deus diz: eu não vou dar a outrem a minha glória. Porque eu já vi muitas coisas, terríveis, de pessoas que estavam num momento tão difícil da sua vida, deram tiro para todos os lados. E quando Deus agiu, o que eles fizeram? A glória foi dada ao inimigo e não a Deus. Então, às vezes, a gente começa a perceber como que o velho Adão em nós, a nossa natureza, acredita profundamente. Ou seja, a nossa natureza humana, ela rejeita a mensagem da cruz porque ela rejeita a necessidade da ideia de arrependimento real, de perdão. Na verdade, é o jeito de nossa velha natureza humana justificar e até abraçar o pecado, dizendo: isso aqui faz parte de mim, é bom, não tem tanto problema assim. Pecado é roubar, matar, mas sendo com amor não tem problema. Uma fofoquinha amorosa não tem problema. Uma crítica assim sagaz, mas com boas intenções, também não tem problema. Ficar jogando uma pedrinha ou outra no outro também não dói tanto, né? E aí vai. O mundo diz que tudo isso é sobre autoexpressão e autorrealização. Não deixe ninguém dizer que algo está errado. Não existe pecado. Não, isso é coisa que as igrejas inventaram para colocar o povo na linha para ofertar dinheiro. Isso é bobagem. O único pecado é não abraçar a sua beleza interior, o seu Deus interior. E hoje tem em voga nos círculos do mundo que não crê em Cristo a ideia, especialmente feminina, uma deusa interior. É curioso, né? O mundo, ele ensina você a procurar respostas aonde? Não na palavra, mas dentro de si, e seguir o seu coração. Aí vem Jesus, né? E o que Jesus diz? Tem a ousadia de dizer isso. De dentro do coração procedem os maus desejos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubo, cobiça, maldade, engano, blasfêmia, orgulho. Todas essas coisas más vêm de dentro e contaminam toda a pessoa. Jesus sempre estraga prazeres, né? Está dizendo, não é de dentro que vêm as coisas boas, as coisas de dentro vêm as coisas ruins. Não, a sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo produz aquela ideia, olha só que coisa incrível, teorias evolucionistas que dizem uma criação sem um criador. Reconhece que a matéria do universo, tempo, espaço teve um começo. Mas não foi Deus, não. Começou sozinho. A mesma sabedoria do mundo afirma que uma união entre pessoas do mesmo sexo, que por definição não pode produzir vida, é de alguma coisa igual à união entre um homem e uma mulher, que pode criar vida e forma a base dada por Deus para a família. A sabedoria do mundo alardeia o direito das mulheres e depois se vira para aquelas fêmeas não nascidas, as meninas no útero, e aí diz, essas podem ser extirpadas à vontade. Tudo isso chamando o aborto apenas de uma assistência médica à mulher. Tudo isso é maligno, tudo isso é tolice. Mas é assim o ser humano. A mensagem da cruz nos chama a todos a reconhecer isso como coisas erradas e que existe maldade dentro de nós. E essa maldade da nossa velha natureza pecaminosa se mostra de formas diferentes. A palavra da cruz nos chama a nos arrependermos para sermos crucificados com Cristo. Sim, Ele é aquele que morreu na cruz.
Vamos voltar para esse que é o noivo da igreja. Cristo é o noivo da igreja, que faz de tudo para curá-la, restaurá-la e perdoá-la. E veste essa noiva, a igreja, com a sua própria justiça. Ele é lento em irar-se e abundante em amor por mim e por você. Abracemos a tolice, e aqui você tem inúmeras cruzes, né? Abracemos a tolice, entre aspas, e a fraqueza, entre aspas, da cruz, como ela é a sabedoria e o poder de Deus para nos salvar. O mundo zomba dos nossos ensinamentos sobre o pecado. O mundo até vai querer bloquear esse vídeo, talvez porque eu falei algumas palavras que não gostam. Sim, mas quão mais tolo é para o mundo essa pedra de tropeço que é a cruz. Sim. Que tipo de Deus, diz o mundo, submete à humilhação e à tortura cruel o seu próprio filho? Um Deus real, pensa o mundo, chegaria com poder e resolveria tudo com seu poder estrondoso. Mas por que a igreja quer enfatizar aquilo que é o pior momento da sua história, do seu grande líder, a sua morte? E ainda diz, nós pregamos o Cristo crucificado. É isso que salva. Não apenas que temos um Deus que é todo-poderoso, e Ele certamente é para tudo, mas Ele usa esse poder para ser o quê? Gracioso, misericordioso, compassivo conosco. E por isso, muitas vezes, especialmente aqui na Sexta-feira Santa, a gente coloca o crucifixo com a imagem de Jesus para lembrar, olha, essa imagem que é tão estranha aos olhos do mundo, é para lembrar de que Ele fez isso por nós. Jesus foi vitorioso sobre essas questões tão importantes que as pessoas às vezes passam batido. Meu irmão, minha irmã, não esqueça, não fiquemos insensíveis à cruz. Ela é um instrumento de morte. Talvez o nosso símbolo contemporâneo poderia ser uma forca. Já pensou uma forca aqui? Ou quem sabe uma injeção letal? Ou quem sabe uma cadeira elétrica? Porque é mais ou menos isso que representou essa cruz para aquelas pessoas naquele momento. Como que o cristianismo usa um instrumento de tortura, de assassinato como seu símbolo? Você já parou para pensar uma cadeira elétrica aqui pendurada nessa parede? Seria muito estranho, né? A gente ficaria chocado. Mas foi isso que aconteceu com as pessoas na época. E é isso que continua acontecendo também com muitas pessoas. Elas ficam chocadas por ser um instrumento de morte. Mas olha só o que a Bíblia diz, Gálatas fala, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e depois Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Ora, tudo isso aconteceu por quê? Porque nós mereceríamos estar ali, mas Jesus tomou em seu, meu, em nosso lugar, todo o pecado contra o qual lutamos, as nossas imoralidades sexuais, a nossa justiça própria, a nossa ganância, a nossa raiva, a nossa impaciência e tudo mais. Ele se torna maldição por nós. E assim, nele, neste momento, e por causa disso, somos perdoados, libertados, transformados em filhos abençoados do nosso Deus. A cruz não pode ser razoável, a cruz não pode ser lógica, a cruz não pode ser científica, mas ela é sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo fala, os gregos buscam sabedoria do mundo. E é esta abordagem que as pessoas têm aí no mundo. Muitas pessoas dizem o seguinte, o que você está dizendo sobre a fé cristã não faz sentido. Essa maneira não é compreensível cientificamente, então eles vão rejeitar. É normal.
Mas há outros que ainda estão abertos à religião, à espiritualidade e ao sobrenatural. O que o apóstolo Paulo fala? São judeus que pedem um sinal. Sinais também são a maneira que a gente pensa que Deus deve agir conosco. Não é assim? Oh Deus, me dá um sinal. Aí se me der um sinal, aí eu sei que tu está me dando ok, aí eu vou fazer aquilo. Ocorrências misteriosas, milagres, algo onde a gente possa ver a glória de Deus. Isso que parece espiritual, no qual nós somos muitas vezes atraídos, a religião onde a gente pode sentir o poder de Deus, por meio de uma experiência, quem sabe, mística. Sim, muitos, talvez os seus amigos e familiares são atraídos por isso. Mas aí vem a cruz de novo não é possível. Ela não é um atrativo para as pessoas. Ela faz... E lembra o que aconteceu quando Jesus foi colocado na cruz? O que aconteceu com os discípulos? Fugiram, né? Eles não foram atraídos pela cruz. Deixaram Jesus sozinho. A cruz também para o mundo, fogem. Que isso? Não. Lá está o perdedor. Lá está aquele que não tem nenhum sinal glorioso. É o perdedor fraco na cruz. E aí o que acontece? Deus mostra o seu poder na fraqueza. Deus demonstra sua maior força, a força do seu amor sacrificial, amor que vence ao perder, que derrota a morte ao perder. Estranho isso, né? Vencer perdendo. Porque Cristo foi um perdedor na cruz. Sim, Cristo foi um perdedor na cruz. E aí o que aconteceu conosco? Perdemos todo o nosso pecado e perdemos toda a nossa culpa. Lembra de sinais? Lembra lá de Elias? Deus estava com Elias e Elias pede um sinal. E aí vem um terremoto, vem um vento, vem fogo. E aonde estava Deus? Na voz mansa e suave. Assim é para nós hoje. Paulo diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus está lá para você, na voz mansa e suave da absolvição de pecados. Quando você escuta, estão perdoados teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está aqui na mensagem da pregação, Deus está aqui na mensagem da Bíblia. Deus está junto de nós. A morte fraca e tola de Jesus, a pregação tola e inexpressiva da cruz, é assim que Deus usa para nos salvar. Já que o mundo, em seu orgulho presunçoso, não pode conhecer Deus na sua própria sabedoria e filosofia, Deus escolhe envergonhar os orgulhosos usando o que parece tolo para eles. Um Deus crucificado e aparentemente derrotado. Palavras comuns na pregação: água, pão e vinho. Olha o que Deus está fazendo. Água, pão e vinho, palavras. Está usando isso para mostrar glória, poder e sabedoria que estão escondidos em tudo isso, para resgatar os ouvintes, para conceder-lhes misericórdia. E Deus, finalizando, escolhe o que é humilde e desprezado para reduzir a nada os sábios e os fortes do mundo, para que ninguém se glorie na sua presença. E isso inclui a nós. Lembre-se que Paulo diz: vede a vossa vocação, irmãos, que não são muitos sábios segundo a carne, muitos poderosos e muitos nobres que são chamados. Ele está dizendo o seguinte: o povo de Deus não é necessariamente o mais inteligente aos olhos do mundo, nem o mais forte, nem o mais elitista. Vamos olhar para nós, deem-se uma olhada. Olhem, por favor. Nós não somos agitadores. Também não somos um grupo de figurões na política, que está cheio de senador, né, de Brasília. Não, nós somos pessoas
normais, né? Ninguém aqui de nós é especial para o mundo. Alguns são mais conhecidos, mas e daí? Nenhum de nós aqui está lá, né? Sendo destaque nos jornais internacionais. Nenhum de nós está lá sendo publicado nas revistas de fofocas, né? Nenhum de nós está aí com 20 milhões de seguidores, com 1 bilhão de vídeos. Não, mas nós somos, esse é o caminho, que é o caminho da cruz. Não é sobre nós, é sobre Jesus e o que ele fez por nós. Esse é o ponto. E como nós somos especiais e valorizados por ele. Pensa o seguinte: você é especial, está sendo valorizado por ele. Não porque você é melhor, mas porque você, um pecador, uma pecadora, eu e você, arrependidos, confiantes em Cristo. Não é o que somos em nós mesmos, mas o que somos nele que está contando. E por isso Paulo conclui: vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tudo está lá para você, para mim, para todos nós como um presente. Para nós que éramos espiritualmente ignorantes, ele se torna sabedoria. Para nós que éramos culpados, ele se torna justiça. Para que nós que éramos impuros, ele se torna santo. Não podemos nos redimir, então ele se torna a nossa redenção. Tudo que diz respeito à nossa salvação pode, deve e só é encontrado em Cristo. Portanto, você é batizado nele. Portanto, todas essas coisas dele que acabamos de falar se tornam suas e minhas, e confiando em Cristo, somos sábios para a salvação. Somos justos com Deus, separados, santos, redimidos por seu sangue. Jesus é tudo em todos para você. Então, quando nos gabamos, não é por nós, mas é no Senhor, porque flui dele. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: vamos nos vangloriar nas nossas fraquezas. É estranho, né? Porque quando a gente se vangloria da nossa própria fraqueza, nós estamos nos vangloriando do quê? Da nossa necessidade do poder salvador de Deus, que nos foi dado gratuitamente em Cristo. É estranho, né? Se vangloriar porque sou pecador. Sim, eu me vanglorio que eu sou falho e que não depende de mim. É em Deus, é Ele que faz a mudança na minha vida, transforma. Atenção, não estou dizendo que a gente vai se orgulhar de ser pecador, que nós vamos sair pecando à torta e à direita, não. É reconhecendo: puxa, eu não sou nada. Tudo que sou, tudo que tenho, é por causa de Cristo. A minha fé não é minha, minha santidade não é minha, minha salvação não é minha. Tudo é por causa de Cristo. E isso é uma espécie, como vamos dizer assim, isso é o oposto da evolução da ideia do mundo. É a sobrevivência do mais fraco. Somos fracos diante de Deus, sobrevivendo através da sabedoria oculta da cruz. E assim passamos a ser fortalecidos em Jesus. Sabe, para finalizar, esse evangelho sempre vai parecer tolo e até ofensivo para o mundo, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, uma época de hostilidade à igreja. A mensagem da cruz, sim, é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ali está você. O mundo te olha estranho, e vai sempre te olhar estranho, a todos nós, porque somos diferentes. Mas tenha certeza de que Deus continua dizendo: vai a este mundo que te acha estranho e prega a palavra, pois o poder não está em você, o
poder está na palavra. E a palavra é de quem? É de Deus. Quem tem o poder é Deus. Ponto. Simples assim. Vamos seguir na nossa caminhada, nessa certeza, nessa ideia estranha do mundo, né, que nos taxa de loucos e ofensivos, mas vamos lembrar que, sim, a cruz é loucura para os que se perdem, mas não para os que se salvam. Que Deus nos ajude a entender, compreender e a continuar pregando isso. Os discípulos foram, né? E aí, você lembra como é que eles foram no Evangelho? Deus disse, vão sem nada. É só, por quê? Porque vocês têm que depender só de mim. Vocês vão. Hoje não é para a gente ir sem nada. A gente vai com tudo que tem. Mas não esqueçamos, dependamos de Deus, sempre. Então, vamos ser cristãos, vamos proclamar a palavra, mas não achando em nós alguma capacidade. O poder é de Deus. É essa palavra de Deus, essa palavra poderosa que vai agir e vai mudar. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Aí estão as interrogações. O mundo vai se encher de perguntas. Você tem uma resposta não sua, é a palavra. Leve essa palavra. Amém. Vamos ficar de pé.